Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é essa flor. Ela é uma flor que, como foi feita com uma cor só, não dá para ver muita variação de pontos que ela tem, tá? Mas se você fizer ela com os detalhes em outra cor, como eu menciono depois mais na frente no vídeo, vocês vão ter um efeito muito lindo dessa flor, tá? Essa flor eu fiz com a linha Brunella e a agulha de 2 milímetros. Não sei se o foco vai pegar. Agora pegou, ó, 2 milímetros, tá? E aí, com essa linha e com essa agulha, eu consegui aproximadamente 15 centímetros de flor, tá? Então, se você quiser variar o tamanho da sua flor, só dá para fazer isso variando na espessura do fio. Que é menor, faz com fio mais fino. Que é maior, faz com fio mais grosso, tá bom? O que que a gente vai aprender nessa flor? Além do uso normal, né, de ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixo e ponto alto, nós vamos aprender o ponto baixo alongado. Nós vamos ver ponto alto duplo e ponto alto triplo. E para quem não conhece também, a gente ainda vai ver o meio ponto alto também, tá? E vai ter o ponto picô, que muita gente já conhece, né? Então, tem muito ponto, né, nessa flor. E as iniciantes deveriam ver o vídeo até o final, tá? Porque aqui eu ensino praticamente todos os pontos, né? Vai do ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto triplo, tá bom? Então, tem muita matéria, vamos dizer assim, aqui só nessa flor, tá bom? Então, assistam o vídeo até o final para não perder a explicação de todos os pontos, tá? Então, eu vou mexer na câmera para a gente começar o nosso crochê. Bom, então, vamos começar a nossa flor fazendo uma laçada inicial. Fazendo a laçada inicial e 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos para a primeira corrente que nós fizemos, não é na laçada inicial, tá? É na primeira corrente. E vamos fechar o anel com ponto baixíssimo. Para nossa primeira carreira, nós vamos fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Nessas 4 correntinhas, a gente tem a altura de um ponto alto duplo, tá bom? Então, é como se aqui fosse o nosso primeiro ponto alto duplo. E vamos fazer mais uma de espaço. E aí, nós vamos fazer o ponto alto duplo. Ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha. Insere a agulha onde você quer, nesse caso é no anel inicial, e vai tirando de 2 em 2. Então, aí nós temos o que seria o nosso segundo ponto alto duplo. O primeiro são as correntinhas. Uma corrente de espaço, ponto alto duplo, 2 laçadas, insere a agulha dentro do anel inicial e vai tirando de 2 em 2 até acabar o ponto alto duplo e aí uma correntinha de espaço. Nessa primeira carreira, são 15 pontos altos duplos, ou seja, as 4 correntinhas de altura mais 14 pontos altos duplos. Eu vou terminar a minha e já volto. Bom, então, fiz aqui, no total ficou com 15 pontos altos duplos, né?
são as 4 correntinhas e mais 14 pontos altos duplos. E aí, eu já fiz aqui a última corrente de espaço e venho na 4ª correntinha e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Tem que ser na 4ª mesmo, porque tem que ficar uma corrente de espaço aqui, tá bom? Para a próxima carreira, para a 2ª carreira, nós vamos fazer uma carreira só de pontos baixos. E nós vamos andar com ponto baixíssimo aqui para dentro do espaço. Então, em cada espaço da primeira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, vou fazer aqui uma corrente de altura, que já é o meu primeiro ponto baixo, e vou fazer o 2º aqui no mesmo lugar. Não vou fazer ponto baixo na cabeça do ponto alto duplo, tá? Eu vou direto para o espaço e faço 2 pontos baixos. Vou direto para o espaço e faço 2 pontos baixos. Então, esse é o padrão da 2ª carreira. Eu vou terminar a minha. Bom, terminei aqui os meus pontos baixos, deu 30 no total. O trabalho, se o trabalho de vocês ficar fechando um pouquinho, não tem problema não. Porque nessa carreira de pontos baixos a gente não fez aumento. Então não tem problema que ela feche um pouquinho, porque na próxima carreira que nós vamos fazer agora, ele vai se consertar. O meu não fechou muito, tá? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer de vocês fechar, então não se preocupem. Então eu venho aqui nessa primeira corrente de altura que eu fiz e vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, tá? Aqui nós vamos fazer uma corrente, que é o meu primeiro ponto baixo, e aí vamos fazer mais 2 pontos baixos. Não perde o primeiro ponto aqui logo depois da correntinha, tá? 1 e 2. Nós vamos sempre ter assim 2 pontos baixos entre uma pétala e outra. Aí agora nós vamos fazer 6 correntinhas para começar a primeira pétala. 4, 5 e 6. Vamos fazer um ponto alto triplo sem pular ponto de base. Ponto alto triplo, a gente dá 3 laçadas na agulha, aí eu vou inserir no próximo ponto baixo, sem pular, e vou tirando de 2 em 2 até acabar o ponto. Vou fazer outro ponto alto triplo, 1, 2, 3 laçadas, no próximo ponto, vai tirando de 2 em 2 até acabar o ponto. Daí vamos fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Vamos no próximo ponto baixo e prendemos com ponto baixo a nossa pétala. Então esse é o início da primeira pétala. Daí nós fazemos 2 pontos baixos de espaço, 1 e 2. E aí vamos fazer outro ponto baixo para iniciar a pétala. Então, fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer as 6 correntes, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer o ponto alto triplo, 3 laçadas, vai para o próximo ponto e tira de 2 em 2 até terminar o ponto. Outro ponto alto triplo, 1, 2, 3 laçadas, insere a agulha no próximo ponto e tira de 2 em 2 até terminar o ponto.
Daí fazemos as 6 correntes, 3, 4, 5 e 6. Vamos para o próximo ponto e prendemos com ponto baixo. Temos aqui a segunda pétala. Daí, entre uma pétala e outra, nós temos os 2 pontos baixos. Daí, eu faço mais um ponto baixo para subir as 6 correntinhas. E aí, começo a pétala toda de novo, tá bom? Então, no total, são 5 pétalas que você tem que começar nessa carreira, tá? Eu já fiz 2, tenho que fazer mais 3. Eu já volto. Então, terminei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. E aí, eu venho aqui nessa primeira corrente que eu fiz de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente de altura, que é o nosso primeiro ponto baixo. E aí, vamos fazer mais um ponto baixo no segundo, aqui. Cuidado para não perder esse ponto, tá? Agora, dentro dessa alça, nós vamos começar assim o grupo, olha. Dentro da alça, um ponto baixo. Meio ponto alto, a gente dá uma laçada, insere a agulha e puxa os 3 de uma vez. Esse é o meio ponto alto. E aí, vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vamos ajeitar os pontos, porque a gente ainda vai precisar de mais espaço aqui. E agora, vamos fazer 4 pontos altos duplos, ainda nesse espaço aqui. Ponto alto duplo são 2 laçadas, vai tirando de 2 em 2, até terminar o ponto. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer um ponto alto triplo em cima desse ponto alto triplo. Então, 1, 2, 3 laçadas na cabeça do ponto alto triplo, faz outro. Vai tirando de 2 em 2 até terminar o ponto. Agora, nós vamos fazer um ponto picô. Ponto picô são 3 correntes. E aí, aqui você pega essas 2 alças da cabeça do ponto e puxa com ponto baixíssimo. E aí, no próximo ponto alto triplo, a gente faz ponto alto triplo. 3 laçadas na cabeça do ponto e vai puxando de 2 em 2 até terminar o ponto, ok? Agora, nessa alça aqui de 6 correntinhas, a gente vai descer essa mesma quantidade de pontos, olha. Então, foram 4 pontos altos duplos, 2 laçadas, insere a agulha e vai tirando de 2 em 2 até terminar, né? Então, um ponto alto duplo, dois, três, e 4.
E aí foram 4 pontos altos. A gente vai diminuindo de tamanho agora. Ponto alto normal, né? 1, 2, 3 e 4. Aí vinha um meio ponto alto, uma laçada, insere a agulha e puxa os 3 fios de uma vez e um ponto baixo para terminar a pétala. Então, assim que vai ficar, ó, tá vendo? Só que a gente ainda tem mais carreiras, essa aqui não é a última, não. Agora, a gente faz nesses 2 pontos baixos aqui do meio, né? A gente mantém esses 2 pontos baixos, 1 e 2, e aí repete tudo de novo. Eu vou repetir mais uma vez a pétala com vocês, olha. Dentro do espaço, ponto baixo, depois cresce um pouquinho, faz meio ponto alto, puxa os 3 fios de uma vez. E aí são 4 pontos altos. Cresceu mais um pouquinho, né? 1, 2, 3 e 4. A gente ajeita porque ainda tem que caber mais 4 pontos altos duplos, né? Então vamos lá, agora são os 4 pontos altos duplos. 2 laçadas, vai tirando de 2 em 2 até acabar. 1, 2, 3 e 4. Terminamos a subida da pétala, vamos fazer o topo. O topo, ponto alto triplo, no ponto alto triplo, já não é mais na alça. Vamos puxando de 2 em 2 até terminar o ponto. Vamos fazer o picô, 3 correntes. Pega essas 2 alças aqui, da cabeça do ponto. 2 alças, peguei. E fecha o ponto com ponto baixíssimo. Daí outro ponto alto triplo, com 3 laçadas, na cabeça do próximo ponto alto triplo. Ponto sobre ponto. 1. E aí agora a gente vem aqui para a alça de novo, vamos fazer 4 pontos altos duplos. 2 laçadas. A gente começa a fazer o contrário do outro lado. 1, 2, 3 e 4. Vamos diminuir mais o tamanho do ponto. Vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos fazer um meio ponto alto. Puxo os 3 fios de uma vez e um ponto baixo. Terminei aqui a repetição da pétala, né? Nesses pontos baixos aqui do meio, a gente tem que manter 2 pontos baixos aqui, tá? No meio. 2 pontos baixos. E aí vai para a alça, faz um ponto baixo e começa tudo de novo, tá bom? Então, eu vou terminar as minhas outras 3 pétalas e já volto. Então, terminei as pétalas. E aí, agora, eu vou para a primeira corrente de altura que eu fiz no começo da carreira e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer uma corrente de altura, que é o meu primeiro ponto alto. E aí, eu vou fazer 6 pontos baixos a partir do meio ponto alto, tá? Então, eu vou pular esse ponto baixo ao lado e vou pular o ponto baixo, o primeiro que eu fiz na alça. Então, a partir do meio ponto alto, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos ainda na subida, né? Eu vou fazer neles
4 meio pontos altos. Então, uma laçada, insere a agulha e puxa os 3 fios juntos. Então, 1, 2, 3, e no ponto alto triplo, o 4º. Agora, a gente tem uma missão quase impossível. Nesse ponto picô, nós temos que fazer 2 meio pontos altos, 2 correntes e 2 meio pontos altos. Então, assim, vai ficar bem apertadinho, tá? Então, se você tiver dificuldade com isso, faz mais correntinhas um pouco nesse picô, tá? Então, vamos lá, são 2 meio pontos altos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, no mesmo lugar, 2, 2 correntes, mais 2 meio pontos altos ainda aqui no mesmo ponto picô, tá? 1 meio ponto alto, outro ainda aqui no mesmo lugar, 2 meio pontos altos. Aí agora é a descida igual a subida, são 4 meio pontos altos, ponto sobre ponto, tá? 1, 2, 3 e 4. E agora são 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu termino no meio ponto alto. E aí eu tenho que ir direto, eu tenho que fazer direto aqui, começar os pontos baixos de novo, tá? Aqui no meio eu não vou fazer nada, tá bom? Então, eu venho direto aqui eu tenho o primeiro ponto baixo da alça, eu tenho que ir direto pro meio ponto alto, tá vendo? Então, aqui eu começo meus 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, agora eu tenho que fazer 4 meio pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Cheguei no picô. Dá uma largadinha assim no ponto picô para fazer 2 meio pontos altos. 1, no mesmo lugar. 2, 2 correntes no mesmo lugar, ó. Ainda fazer mais 2 meio pontos altos. Tá? E aí já é a descida. A descida são 4 meio pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2. Deixa eu fazer isso de novo. 2, 3 e 4. E aí 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Daí você vem direto pro meio ponto alto da próxima alça e faz o próximo ponto baixo, sem fazer nada aqui no meio, tá bom? Então, esse é o padrão, né? Fiz 2 vezes com vocês e vou terminar a minha carreira. Então, cheguei ao final das minhas pétalas.
Se você estiver fazendo ela de cores diferentes, vai ficar lindo. Você pode fazer aqui de um tom mais escuro, aí aqui um tom mais claro, aí volta nesse bico a fazer um tom mais escuro, que aí os pontos vão aparecer melhor, vai ficar muito bonito. Então, a gente vem aqui naquela primeira correntinha de altura e fecha a carreira com o ponto baixíssimo. Agora, nesse lugar mesmo que eu estou, eu vou vir aqui nesse espaço da primeira carreira e vou fazer um ponto baixo alongado. Nós vamos alongar o ponto para não entortar a flor. E aí a gente faz o ponto baixo alongado. Então, se você estiver fazendo isso com outra cor, esse ponto vai aparecer muito. Vai ficar bem bonito. Aí agora nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então a gente pega desde o primeiro ponto, tá? Que tem aqui na pétala. Aquele ponto baixo que a gente fez em cima do meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora são 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. No espaço, aqui no espaço de 2 correntinhas, tá vendo aqui aquele espaço que eu dei na carreira anterior? Nós vamos fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2, o picô, que são 3 correntes, pega aqui essas 2 alças da cabeça do ponto e fecha com um ponto baixíssimo. Não se preocupem que você não vai precisar fazer nada dentro desse picô, porque essa já é a última carreira, tá? Então, ainda aqui no espaço, vou fazer mais 2 meio pontos altos. E aí, nós vamos fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3, ponto sobre ponto, tá bom? E aí, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, terminei a primeira pétala, tá vendo? Agora, eu vou fazer aquele ponto baixo alongado nesse espaço da primeira carreira. Então, eu vou lá na primeira carreira, insiro a agulha, alongo o fio até a flor ficar certa. Ela não pode ficar embolada, tá? E aí, eu fecho o ponto baixo. Tá? Ela não pode ficar encolhendo a flor. Você tem que esticar a flor para alongar o fio. E aí, a repetição, né? São 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, tem um gatinho miando aqui, 6, 7 e 8. 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3.
Agora, no espaço de 2 correntes, nesse espacinho aqui, a gente faz 2 meio pontos altos, 1 e 2. O gato tá doido para entrar no armário. 1, 2, 3 correntes pro ponto picô, pega os 2 fios da cabeça do ponto e fecha com ponto baixíssimo. Ainda nesse espaço de 2 correntes, vamos fazer mais 2 meio pontos altos. E agora, ponto sobre ponto, nós vamos fazer 3 meio pontos altos, 2 e 3. E agora, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Daí, eu tenho que vir para esse espaço da primeira carreira, alonga o fio até acertar a flor, ela fica esticadinha e aí fecha o ponto baixo. Daí, repete tudo novamente. Então, eu vou terminar minha flor e já volto para mostrar a vocês. Vou aproveitar e atender o gato. Vamos lá. Terminei a minha flor toda. Agora eu venho nesse primeiro ponto baixo alongado que nós fizemos no início da carreira e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Eu já posso cortar o meu fio e puxar para dar o nosso arremate final. E aí você esconde esse fio para poder cortá-lo definitivamente. Aí tem várias maneiras, né? Eu gosto de passar assim uns 4 fios dentro de uns 4 pontos, quer dizer. Aí eu dou uma esticada assim, porque às vezes depois quando o trabalho estica e fica aparecendo fio. E aí eu volto pelo mesmo caminho. Opa! Voltando pelo mesmo caminho, ele fica mais preso, né? Mais escondidinho. Tem gente, eu já dei uma dica aqui no canal de passar uma colinha nesse ponto. Eu vou cortar também aquele fio inicial que eu fiquei escondendo ele dentro dos pontos altos duplos, então eu também posso cortar ele definitivamente, tá? Então vamos agora para as nossas considerações finais. Bom, então assim que ficou a nossa flor, tá? Ela serve para várias coisas, né? Serve para aplicação, ou você pode ir emendando na hora do picô, emendar uma florzinha na outra, como eu mostrei lá no outro vídeo, no vídeo anterior de flor que eu ensinei, né? Eu ensinei uma flor, eu ensinei 2 emendas, aí vocês podem usar mais ou menos a mesma ideia, né? Para poder emendar as flores. Ou aplicar, né? Aplicar essa flor em tapete, porque como ela é plana, não fica em relevo, não corre o risco das pessoas tropeçarem, tá bom? Então, a imaginação de vocês é que é o limite. Espero que vocês tenham gostado dessa flor, dos vários pontos que nós usamos nela, né? E se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Não esquece de dar curtida, tá? Para ajudar o canal, para a gente poder conseguir continuar a produzir conteúdo gratuito, tá? Que não é fácil, né? A gente ficar produzindo conteúdo gratuito de qualidade aqui para o YouTube. Então a ajuda de vocês é curtindo, é compartilhando, tá bom? Então muito obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima.